E se eu te dissesse que a mente humana guarda armas invisíveis, capazes de dobrar até mesmo aqueles que parecem inalcançáveis? E se os narcisistas, que sempre acreditaram dominar o jogo, carregassem fissuras ocultas que podem ser tocadas por gestos aparentemente inocentes? Carl Jung advertia que o inconsciente é um campo de batalha, onde símbolos se tornam lâminas. E talvez, sem saber, você já tenha usado uma dessas lâminas, ou talvez tenha sido ferido por elas sem perceber. O que aconteceria se aquilo que você nunca ousou revelar fosse justamente a chave que vira o jogo contra quem sempre manipula? Há segredos que não podem ser ditos em voz alta, porque uma vez expostos, se tornam explosivos. Eles não apenas desmontam a máscara do narcisista, mas também revelam algo perturbador sobre você mesmo. Jung dizia que a sombra não pode ser eliminada, apenas confrontada. Mas e se esse confronto fosse a armadilha mais sedutora de todas? Pense, o que mais aterroriza alguém que vive de controle? Não é a crítica aberta, nem a resistência declarada. É algo muito mais sutil, como um veneno silencioso que age sem aviso. O narcisista acredita ser impenetrável, mas o inconsciente não mente. E dentro dele existem símbolos universais que podem se transformar em correntes invisíveis. Jung os chamava de arquétipos, e quem os domina? Domina a dança secreta do poder. Talvez você sempre acreditou que sobreviver ao narcisista exige força ou confronto direto. Mas e se a realidade for ainda mais sombria? E se a verdadeira estratégia for deixar que ele se enrede no próprio labirinto, enquanto você segura em silêncio a chave da saída? Jung lembrava que o labirinto não prende apenas quem entra nele, mas também quem o constrói. O jogo não é sobre quem ataca, mas sobre quem entende as regras ocultas do tabuleiro. E agora você deve estar se perguntando, quais são esses golpes silenciosos que não podem ser revelados em voz alta? Porque basta insinuá-los para que o narcisista se torne prisioneiro do próprio desejo. Talvez você sinta que já experimentou isso sem compreender. Talvez esteja prestes a descobrir que aquilo que parecia fraqueza sempre foi a sua arma secreta. Mas cuidado, há segredos que, uma vez expostos, não permitem retorno. Imagine o silêncio que invade a mente quando alguém tenta apagar a própria dor, fingindo que nada aconteceu. É nesse espaço sombrio, entre a negação e a lembrança, que o narcisista constrói sua fortaleza. Ele acredita que ninguém jamais alcançará o coração desse castelo invisível. Mas Jung nos ensinou que todo muro tem fissuras e que o inconsciente fala mesmo quando o corpo insiste em se calar. A cada gesto, a cada palavra, há uma brecha pela qual a verdade escapa. E é justamente nessa fresta que se esconde o poder de quem ousa enxergar além da máscara. Você já percebeu como certas pessoas tremem diante de uma simples ausência? O narcisista vive da presença constante de olhares, da confirmação eterna de que ainda é centro do universo. Mas quando essa presença se esvazia, algo nele começa a ruir. É como um espelho que se quebra em silêncio, deixando estilhaços espalhados pelo chão da alma. A questão é, você já notou o som desses estilhaços dentro de si? Talvez em algum momento tenha sentido que parte de você também depende desse reflexo. Jung dizia que todo encontro com o outro é, no fundo, um encontro com o que carregamos por dentro. E é por isso que o narcisista desperta tanto fascínio e repulsa ao mesmo tempo. Ele nos obriga a olhar para dentro daquilo que evitamos ver. Nossa própria fome de reconhecimento, nossa sombra escondida atrás do desejo de ser visto. O golpe da mente não está em palavras ditas, mas em silêncios que revelam o que ninguém gostaria de confessar. Afinal, quantas vezes você se reconheceu no espelho de quem mais desprezava? Há algo perturbador em descobrir que aquilo que parecia fraqueza pode, na verdade, ser uma arma silenciosa. O narcisista acredita que manipula, mas cada manipulação é também um pedido desesperado para não ser abandonado. É nesse paradoxo que a armadilha se arma.
Quanto mais ele tenta controlar, mais se entrega ao próprio medo. E se você soubesse usar esse medo como um espelho invertido? E se percebesse que a chave não está em lutar contra, mas em deixar que o vazio fale por si mesmo? O jogo nunca é sobre força bruta, mas sobre quem consegue sustentar o silêncio mais pesado. Carl Jung falava que a sombra é como um animal selvagem. Quanto mais você tenta prendê-la, mais feroz ela se torna. O narcisista vive acorrentado à própria sombra, enquanto acredita que mantém correntes nos outros. Mas e se você, ao invés de resistir, simplesmente deixasse a corrente solta, observando-o se enroscar em seus próprios nós? Quem seria realmente o prisioneiro? Pense na cena de um palco iluminado. O ator principal acredita ser a estrela, mas a plateia começa a se dispersar. A luz enfraquece, o silêncio cresce. O que resta de um protagonista sem público? Essa é a agonia secreta do narcisista, o medo de desaparecer quando não é visto. E Jung já alertava. O que mais assusta o ser humano não é a escuridão lá fora, mas o vazio que se abre dentro de si. Você já experimentou esse vazio? Ele é o mesmo que sustenta o jogo oculto que agora começa a se revelar. Não se trata de confrontar com raiva, nem de ceder em submissão. A verdadeira força está em reconhecer o que pulsa por trás das máscaras e sustentar o olhar até que o outro desmorone no próprio reflexo. O golpe da mente não é um ataque, é um convite silencioso para que o inimigo veja aquilo que tenta esconder de si mesmo. O narcisista não morre pela sua presença, mas pelo veneno doce de perceber que perdeu o controle sem que você tenha feito nada. E nesse ponto surge uma pergunta inevitável. O que acontece quando o caçador descobre que sempre foi a presa? O narcisista acredita que você depende dele, mas Jung nos lembra que essa dependência é apenas um espelho distorcido daquilo que ele teme admitir. O verdadeiro poder nasce quando você percebe que não precisa da validação, que o jogo só existe enquanto você sustenta o tabuleiro. E se esse tabuleiro fosse retirado em silêncio, o que restaria além de caos e desespero? Há uma estranha sensação de libertação quando você entende que não precisa mais lutar pela atenção de quem nunca esteve presente de verdade. O vazio, antes doloroso, se transforma em espaço fértil. O silêncio, antes sufocante, se torna liberdade. Carl Jung dizia que a individuação é atravessar as trevas para encontrar a própria luz. E talvez esse seja o segredo que nunca deve ser dito. A sua ausência é mais poderosa que qualquer presença controlada. Mas cuidado, cada revelação carrega um preço, e toda arma pode se voltar contra quem a segura. O que acontece quando você toca o abismo interno de alguém que não suporta ver sua própria sombra? Até onde você está disposto a ir para jogar esse jogo invisível? E mais importante, será que já não está nele há muito mais tempo do que imagina? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há momentos em que a mente parece sussurrar segredos que você não queria ouvir. É como se uma voz subterrânea, enterrada nas profundezas do inconsciente, tentasse atravessar camadas de silêncio para revelar algo que você sempre soube, mas nunca ousou admitir. Jung dizia que a sombra nos segue como um espectro invisível, esperando a chance de se mostrar. E quando você lida com um narcisista, essa sombra não é apenas dele, é também sua. O jogo que parece externo é, na verdade, uma batalha silenciosa travada dentro de você. Imagine-se diante de um espelho embaçado. Você limpa a superfície, esperando ver apenas o seu reflexo, mas há algo mais ali. O olhar de quem sempre tentou dominar sua narrativa. É perturbador, porque não dá para distinguir onde termina o rosto do outro e onde começa o seu. Esse é o território onde o narcisista se alimenta, confundindo fronteiras, dissolvendo identidades.
Mas e se, nesse mesmo reflexo, existisse também o caminho de volta para si mesmo? O narcisista teme a solidão, mas não admite. Vive rodeado de vozes, risos, aplausos, mas sua alma é um deserto árido. O que ele não sabe é que esse deserto ecoa dentro de você também. E é nesse eco que nasce a possibilidade de transformação. Carl Jung afirmava que não se alcança a totalidade fugindo da dor, mas atravessando-a. Então, o que acontece quando você percebe que o vazio que ele tenta escapar é o mesmo que você tenta evitar? O golpe invisível não está em palavras ditas, mas em silêncios mantidos. O silêncio que você carrega pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito. O narcisista não suporta o som da ausência, porque, no fundo, sabe que ali mora a sua maior fraqueza. E Jung nos lembrava que aquilo que mais rejeitamos em nós mesmos se torna exatamente o que mais nos controla. Você já se perguntou se não é justamente esse silêncio que o mantém preso a você? Pense no peso de uma lembrança que insiste em voltar. Uma frase que você nunca disse, um olhar que nunca ofereceu, um gesto que você negou. Essas pequenas ausências funcionam como venenos invisíveis, penetrando lentamente na mente do narcisista. Ele acredita ter poder, mas cada vazio deixado por você se transforma em abismo. E quanto mais tenta fugir, mais se aproxima da borda. Não é isso que você já sentiu também, quando o silêncio do outro parecia te devorar? O inconsciente é mestre em criar armadilhas simbólicas. O narcisista, cego pelo desejo de controle, cai nelas sem perceber. Ele não entende que a verdadeira prisão não é feita de correntes, mas de imagens e memórias que ele não consegue apagar. Jung chamava isso de arquétipos, forças universais que atravessam o tempo e as culturas, moldando comportamentos. E é nesse campo invisível que os golpes da mente acontecem, onde nenhum disfarce resiste. Às vezes, o que mais assusta não é o ataque direto, mas a ausência de reação. Você já experimentou a sensação de estar diante de alguém que não responde da forma esperada? Esse desajuste gera um desconforto tão intenso que parece corroer a alma. O narcisista, acostumado a previsões e manipulações, enlouquece diante do inesperado. Jung dizia que aquilo que não conseguimos integrar retorna como destino. E talvez seja exatamente isso que o destrói: enfrentar um destino que ele não pode controlar. A mente humana é um palco onde o consciente e o inconsciente se chocam em silêncio. O narcisista vive da ilusão de que domina esse palco, mas o público real está dentro dele. Sombras, medos, desejos reprimidos que ele tenta esconder a qualquer custo. Quando você se recusa a desempenhar o papel que ele escreveu para você, a peça se desfaz. O teatro desmorona, e ele, que acreditava ser o autor, se descobre apenas como mais um ator perdido em cena. O mais inquietante é perceber que, no fundo, você também desempenhou papéis que não eram seus. Talvez tenha sido o salvador, o espelho, o confidente ou o inimigo. Cada papel sustentava a ilusão de controle do narcisista, mas também sustentava a sua. Jung ensinava que só ao reconhecer essas máscaras é possível caminhar em direção ao verdadeiro eu. E essa revelação é mais perigosa do que qualquer confronto direto. E agora surge uma pergunta que talvez doa mais do que qualquer resposta. O que acontece quando você decide abandonar o palco por completo? O narcisista desmorona, mas e você estará pronto para viver sem os papéis que o prenderam a ele? Essa talvez seja a armadilha mais profunda, porque não é apenas sobre ele morrer por você, mas sobre você nascer para si mesmo. Há um instante em que o silêncio se transforma em presença insuportável. Não é ausência, não é vazio, é algo maior, como se a própria atmosfera ao redor se tornasse densa demais para ser ignorada. O narcisista que vive do eco constante da atenção alheia não consegue suportar esse peso invisível. E, paradoxalmente, é nesse silêncio carregado que mora a força que Jung tanto descreveu, o poder oculto da sombra que, ao ser ignorada, grita cada vez mais alto. Você já sentiu essa pressão, como se estivesse prestes a explodir por dentro sem emitir uma única palavra?
O narcisista acredita que controla o jogo porque manipula emoções. Mas ele nunca percebe que cada manipulação é uma confissão. A busca desesperada por domínio revela uma ferida que jamais cicatrizou. Ele não quer apenas ser amado, ele exige ser adorado, reverenciado, idolatrado. E quanto mais força coloca nessa demanda, mais revela o abismo interno que o devora. Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. O que acontece quando o narcisista, obrigado a olhar para dentro, se vê diante de um pesadelo? Pensa em como uma chama tremula quando não há mais vento para alimentá-la. O narcisista é essa chama. Parece brilhar intensamente, mas qualquer sopro de indiferença ameaça apagá-lo. E quando você retira o ar que sustenta sua fogueira, ele se debate como se estivesse morrendo. O fascinante é que nesse desespero ele se aproxima de você, como se sua presença fosse oxigênio. Mas a pergunta inevitável é: será que você realmente precisa dessa chama para se aquecer? Ou será que já aprendeu a produzir sua própria luz? O mais perturbador é perceber que, enquanto ele se afoga em sua própria sede de controle, você descobre uma liberdade que nunca imaginou possuir. O vazio, que antes parecia castigo, começa a se transformar em espaço criativo. É como atravessar um túnel escuro e descobrir que a escuridão não é ameaça, mas proteção, o intervalo necessário antes de renascer. Jung afirmava que a individuação exige atravessar as trevas sem fugir delas. E talvez seja isso que o narcisista não suporta: ver alguém atravessar o mesmo abismo que ele teme, mas sair do outro lado inteiro. Você já reparou como certas pessoas parecem definhar quando não conseguem arrancar reação de você? O narcisista se alimenta da previsibilidade. Precisa que você entre no jogo, que reaja, que se defenda. Mas quando o script falha, ele se perde. É como um ator ensaiado que esquece as falas no meio da peça. O silêncio desconstrói sua personagem e ele, sem roteiro, revela o que mais teme: sua fragilidade oculta. Quantas vezes você já se viu diante desse mesmo vazio, sentindo que também não tinha palavras para sustentar quem acreditava ser? A mente do narcisista é como um labirinto construído para aprisionar os outros, mas que acaba se tornando sua própria prisão. Ele vaga pelos corredores, acreditando que conduz à caçada, mas não percebe que está apenas repetindo os mesmos passos. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E o destino do narcisista é esse: girar eternamente dentro de sua própria armadilha, até que alguém, ao não reagir, o faça perceber que sempre esteve sozinho. Mas aqui está a ironia mais cruel. Ele deseja sua admiração, mas acaba desejando ainda mais o seu silêncio. Porque no silêncio mora o mistério, e no mistério mora o poder. O narcisista enlouquece, tentando decifrar o que você não diz, tentando controlar aquilo que não se pode controlar. E quanto mais busca respostas, mais se entrega ao fascínio de um enigma insolúvel. Você já se sentiu assim, hipnotizado por uma ausência, obcecado pelo que não entende? Cada golpe invisível da mente não destrói o narcisista de imediato. Pelo contrário, primeiro o seduz, o prende em uma rede de desejo e incerteza. Ele acredita estar no controle, mas a cada instante se aproxima mais do seu próprio colapso. Jung afirmava que o inconsciente se expressa através de símbolos. E você, ao encarnar o símbolo de algo inalcançável, desperta nele uma obsessão que ele não pode dominar. Ele não percebe que a morte simbólica já começou. É nesse ponto que a tensão se transforma em um jogo perigoso. Porque não é apenas ele quem se perde no labirinto. Você também é testado. O silêncio que liberta pode ser o mesmo que aprisiona. O poder que atrai pode ser o mesmo que devora. E a pergunta que ecoa é: até que ponto você está disposto a usar essas armas invisíveis, sabendo que elas também podem cortar você por dentro? E talvez, no fundo, esse seja o maior mistério de todos.
Não se trata de matar o narcisista, mas de perceber o que dentro de você ainda precisa morrer para que sua liberdade seja completa. E isso, Jung sabia, é uma batalha que ninguém pode travar em seu lugar. Há um instante em que a mente parece entrar em colapso silencioso. Não é explosão, não é grito, é um colapso que se dá por dentro, como se o ar rareasse e nada fizesse sentido. O narcisista sente isso quando perde a certeza de que ainda controla você. É como se o universo inteiro conspirasse para mostrar que seu poder nunca foi real, apenas uma ilusão alimentada pela sua necessidade de acreditar. Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós mesmos retorna como sombra. E quando o narcisista percebe essa sombra diante de si, não há fuga possível. Você já sentiu o peso de um olhar que não responde? Não um olhar de raiva, nem de medo, mas de pura indiferença. Esse é o olhar que desmonta o narcisista, porque ele precisa desesperadamente ser decifrado, precisa arrancar de você uma emoção para se confirmar vivo. Mas quando encontra um espelho vazio, é como se encarasse a própria inexistência. E nesse instante, o medo mais profundo dele se revela, não ser nada além de um vulto sem eco. A obsessão nasce do mistério. O narcisista não se prende ao que entende, mas ao que escapa da sua compreensão. Cada palavra que você retém, cada silêncio que prolonga, se transforma em um labirinto que ele não consegue decifrar. Ele se aproxima para controlar, mas acaba se perdendo, porque não há controle sobre aquilo que não se revela. Jung lembrava que os símbolos mais poderosos são aqueles que não podem ser traduzidos em palavras, e é exatamente esse enigma que o destrói. O que mais o assusta não é a sua presença, mas a incerteza da sua ausência. É como esperar por uma resposta que nunca chega, como ouvir um telefone tocar dentro da mente sem jamais poder atender. Essa ausência constante é um golpe invisível, uma ferida que não sangra, mas corrói. Você já se percebeu preso nessa mesma espera, alimentando fantasmas com perguntas sem fim? Esse é o reflexo que conecta você e ele na mesma prisão. Há um paradoxo cruel. O narcisista deseja ser temido, mas teme ser esquecido. Quer ser adorado, mas não suporta a ideia de não ser sequer notado. E quanto mais tenta se afirmar, mais entrega a fragilidade que tenta esconder. Jung dizia que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É nesse ponto que o jogo se inverte, quando você deixa a luz de lado e mostra que consegue caminhar na escuridão sem tropeçar. É nesse momento que o narcisista se vê reduzido ao que sempre tentou negar, uma criança perdida clamando por atenção. E aqui surge uma revelação desconfortável, porque talvez, em algum lugar de sua história, você também já foi essa criança. Talvez seja por isso que o encontro com o narcisista dói tanto. Ele desperta em você a memória de uma carência que nunca foi curada. Não é apenas ele que se perde no labirinto. Você também reconhece seus próprios corredores. O perigo real não está apenas em lidar com ele, mas em lidar consigo mesmo. O narcisista é apenas o espelho que devolve o que você não queria ver. Cada manipulação dele é um lembrete da sua própria vulnerabilidade. Cada silêncio que o desarma também desarma algo em você. Jung afirmava que não existe transformação sem confronto. Então, o que acontece quando o confronto deixa de ser com ele e passa a ser com sua própria sombra? Você já percebeu que todo jogo de poder esconde um desejo secreto de pertencimento? O narcisista quer ser admirado porque teme ser rejeitado. Você resiste a ele porque teme se perder. E assim, ambos giram em torno do mesmo medo, o de não serem aceitos como realmente são. Essa é a armadilha mais sutil, porque enquanto brigam pelo controle, escondem a ferida que os torna iguais. O verdadeiro golpe não é ferir, mas revelar. Quando você para de jogar e apenas sustenta a presença, o narcisista é obrigado a se ver sem máscaras. É como um mergulho forçado nas águas profundas do inconsciente. Ele luta, se debate, tenta escapar, mas não há como sair ileso de um espelho que mostra o que sempre foi negado. E a pergunta que ecoa é:
Você está preparado para sustentar esse espelho até o fim? Porque esse caminho não tem volta. Uma vez que você toca a sombra, tanto a sua quanto a dele, já não há como viver na mesma ilusão. O jogo muda, a percepção muda, você muda. E talvez seja exatamente isso que Jung quis dizer, que a transformação não acontece ao derrotar o outro, mas ao perceber que, no fundo, o outro sempre foi apenas o reflexo daquilo que precisava nascer em você. Há segredos que não podem ser pronunciados em voz alta, porque só existem quando permanecem nas sombras. O narcisista sente essa ameaça cada vez que você guarda para si o que poderia ser dito. Ele deseja controlar sua fala, sua reação, sua entrega, mas nada o enlouquece mais do que aquilo que você esconde. Jung dizia que tudo o que permanece inconsciente aparece em nossa vida como destino. E o destino do narcisista é ser perseguido pelas palavras que nunca escuta, pelas respostas que nunca recebe, pelos silêncios que ecoam mais alto do que qualquer grito. Imagine o peso de uma pergunta que não tem resposta. Ela cresce, se repete, se multiplica até se tornar insuportável. É assim que a mente dele funciona diante de você. Cada gesto não explicado se transforma em obsessão, cada ausência se converte em fissura, cada silêncio se torna um golpe invisível. E quanto mais ele tenta decifrar, mais se prende no próprio labirinto de incerteza. Não é esse o mesmo mecanismo que já te prendeu tantas vezes a pessoas e situações que você não compreendia? O narcisista não teme perder batalhas externas. Ele teme perder o controle do enredo interno que construiu para si mesmo. Ele acredita ser o protagonista absoluto, mas quando você interrompe a narrativa, o palco desmorona. E nesse colapso, ele se revela, um personagem sem roteiro, perdido no vazio que sempre tentou esconder. Jung lembrava que o inconsciente é o verdadeiro diretor de nossas vidas e que ignorá-lo é se condenar ao caos. É esse caos que o narcisista tenta evitar a qualquer custo, mas que acaba sendo atraído quando encontra alguém que não joga pelas suas regras. Há algo de magnético naquilo que permanece oculto. O não dito, o não explicado, o não entregue se transforma em uma força quase sobrenatural. O narcisista, acostumado a dominar pelo excesso de presença, não sabe lidar com a ausência que se impõe como enigma. Ele precisa de respostas, mas você não dá. Precisa de certezas, mas você oferece mistério. Precisa de controle, mas você é vazio que não se deixa preencher. E nesse vazio ele se dissolve. Mas aqui está a parte mais desconfortável. Você também sente esse chamado. O mistério que prende o narcisista a você é o mesmo que o prende a ele. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. Talvez o que você chama de manipulação seja, em parte, um espelho das suas próprias feridas. Talvez o que você chama de controle seja apenas a forma como sua alma reage ao que ainda não conseguiu curar. O jogo da mente não é apenas sobre poder, é sobre revelação. O narcisista é atraído pelo que você não diz, porque isso revela a ele o que ele próprio não suporta ver. Mas, ao mesmo tempo, esse silêncio também te mostra o que você ainda não conseguiu encarar em si mesmo. É um duelo sem vencedores, porque cada golpe desferido nele ecoa de volta em você. A verdadeira questão não é quem sobrevive, mas quem desperta primeiro. Você já percebeu que certas relações parecem atravessar o tempo como feridas abertas? Não importa o quanto tente esquecer, algo sempre retorna. Jung chamava isso de compulsão da repetição, a tendência de reviver inconscientemente aquilo que nunca foi resolvido. O narcisista não é apenas alguém em sua vida, é a personificação desse retorno, a máscara que carrega o peso do que você precisa encarar. Ele é o ator que revive a cena que sua alma insiste em repetir até que você se liberte dela. E é por isso que os golpes da mente nunca são apenas técnicas. Eles são símbolos, arquétipos em movimento, forças invisíveis que ativam memórias coletivas e individuais.
Quando você aplica um deles, não está apenas afetando o narcisista, está mexendo com camadas profundas da psique, com feridas ancestrais que vivem dentro de todos nós. É por isso que tudo parece tão intenso, tão perigoso, tão inevitável. Não é apenas ele que está em jogo, é você. No fundo, o que realmente atrai e destrói o narcisista não é o poder que você exerce, mas a revelação que ele pressente e não consegue evitar. Ele sente que você guarda algo que ele jamais terá, a possibilidade de transformar a própria sombra em luz. E é por isso que ele não solta, não desiste, não larga. Porque, no fundo, tudo o que ele deseja é o que mais teme, ser visto além da máscara. Mas até que ponto você está disposto a sustentar esse olhar? Até onde vai a sua coragem de permanecer no silêncio, sabendo que esse silêncio pode libertar você, mas também pode aprisioná-lo em um jogo que nunca termina? Há um momento em que até a respiração parece pesada demais. É como se o ar carregasse segredos que ninguém ousa confessar, mas que todos sentem na pele. O narcisista percebe isso quando você permanece calado, quando não reage, quando deixa que a tensão fale por si. Esse silêncio não é vazio, é presença. É um campo magnético invisível que o envolve e o obriga a encarar aquilo que ele foge, a sombra que habita dentro dele. Jung dizia que tudo aquilo que evitamos encarar cresce até nos engolir. E o narcisista diante de você sente o peso dessa verdade se aproximando. Você já notou como certos olhares podem desnudar alguém sem que uma palavra seja dita? Não é raiva, não é amor, é algo além. É o espelho que não perdoa, a lembrança que não se apaga, a consciência que não pode mais ser adormecida. O narcisista teme esse olhar, porque nele não há aprovação nem rejeição, há apenas o reflexo nu de sua fragilidade. E quando essa fragilidade é exposta, o império que ele construiu desmorona. Mas aqui está a pergunta: será que esse olhar não também já desmontou algo em você? É nesse ponto que os jogos de poder revelam sua verdadeira essência. Não se trata de quem vence ou perde, mas de quem suporta a própria verdade por mais tempo. O narcisista cai porque não suporta ver-se em ruínas. Você, por outro lado, é testado para descobrir se aguenta carregar o silêncio sem se perder dentro dele. Jung lembrava que a jornada da alma é atravessar o deserto interno sem buscar atalhos. Mas será que você já está preparado para atravessar esse deserto sozinho? O paradoxo é cruel. Aquilo que destrói o narcisista é também aquilo que o atrai. Ele se aproxima do silêncio que o mata, porque nesse silêncio existe um mistério que o fascina. Quanto menos você revela, mais ele se prende. Quanto mais você se afasta, mais ele tenta se aproximar. É uma dança de sombras, em que cada passo é ditado não pelo desejo consciente, mas pela força invisível do inconsciente coletivo. Você já sentiu esse mesmo fascínio pelo que deveria evitar? Há uma espécie de ritual oculto em cada interação. Cada palavra não dita é um feitiço. Cada gesto retido é uma invocação. O narcisista não compreende isso, mas responde a isso, como se estivesse enfeitiçado por algo que não pode nomear. Jung dizia que os símbolos têm vida própria, que agem sobre nós mesmo quando não os entendemos. E talvez seja exatamente isso que acontece. Você se torna um símbolo para ele, algo maior do que você mesmo, algo que o aprisiona no campo do inexplicável. Mas todo símbolo cobra seu preço. Quanto mais poder você exerce no silêncio, mais corre o risco de se confundir com o papel que está desempenhando. A linha entre manipular e ser manipulado é tão fina que quase não existe. Você já se perguntou se, enquanto acredita conduzir o jogo, não está apenas repetindo um roteiro escrito por uma parte de você que ainda desconhece? O inconsciente não perdoa distrações. Ele repete até que você entenda, insiste até que você desperte, destrói até que você se reconstrua. O narcisista é apenas um veículo desse processo, a encarnação de uma lição que você não pode ignorar. Por isso ele se prende a você e por isso você se prende a ele. O vínculo não é racional, é arquetípico, é ancestral.
É como se duas almas se encontrassem não para se completar, mas para se despedaçar até não restar nada além da essência. Você já percebeu como certas presenças parecem atravessar vidas? Como se não fossem encontros, mas reencontros. Jung falava da sincronicidade, o tecido invisível que conecta acontecimentos aparentemente desconexos. O narcisista pode ser justamente isso, um chamado, uma ferida antiga, um espelho de outra existência que retorna agora para ser encarado. Não é coincidência que ele cause tanto impacto, é destino. E é aqui que o enigma se aprofunda. Porque o que mantém esse jogo vivo não são apenas as manipulações dele, nem apenas os silêncios que você sustenta. O que mantém esse jogo vivo é algo maior. A necessidade de ambos de atravessar a sombra para chegar à verdade. Mas será que alguém está realmente pronto para suportar essa travessia até o fim? Talvez o que assuste não seja a presença dele, nem o silêncio que você mantém, mas o que isso desperta em você, a sensação de que algo muito maior está acontecendo, de que há um segredo por trás de cada gesto, de que cada palavra não dita é um portal aberto. E esse portal, uma vez atravessado, nunca mais permite retorno. Há um instante em que a mente começa a tremer sem que o corpo se mova. É uma vibração invisível, como se algo estivesse prestes a se romper dentro do silêncio. O narcisista sente isso quando perde o controle da narrativa e se vê diante de um espaço que não consegue preencher. Esse espaço é como um espelho escuro. Não mostra imagem, mas mostra ausência. E essa ausência é insuportável, porque revela não apenas a fragilidade dele, mas também a sua, a parte de você que sempre temeu o vazio. Jung dizia que ninguém olha para dentro sem estremecer. Talvez seja isso que agora pulsa entre vocês, o estremecimento inevitável. O que mais o desarma não é a sua raiva, mas sua calma. Não é o confronto, mas a falta dele. É como se esperasse por uma tempestade e recebesse apenas um céu parado, pesado, sem vento. Essa calma é perturbadora porque anuncia algo maior do que palavras. Anuncia que o jogo já não está sob seu domínio. Você já experimentou esse mesmo desconforto quando o silêncio de alguém te fez sentir menor do que qualquer insulto poderia fazer? O narcisista vive na ilusão de ser o maestro da orquestra, mas não percebe que os instrumentos só tocam enquanto você sustenta a melodia. Quando você se cala, a música morre. E no silêncio que sobra, ele se perde. Jung lembrava que todo o poder que exercemos sobre o outro nasce do poder que entregamos a ele primeiro. Retirar essa entrega é um golpe tão sutil que parece invisível, mas é devastador. Você já percebeu quantas vezes manteve alguém vivo dentro de si apenas porque continuou tocando a música? Há uma força magnética no mistério. O que não se diz cresce. O que não se explica prende. O que não se revela se transforma em fogo que consome lentamente a mente de quem tenta compreender. O narcisista é escravo desse fogo, e você, ao não alimentar a chama com explicações, o condena a queimar por dentro. E o mais inquietante é perceber que, no fundo, esse mesmo fogo também já queimou você. Quantas noites em claro você gastou tentando decifrar um silêncio? Eu dizia que o inconsciente fala em símbolos, e talvez você seja o símbolo que o narcisista não consegue decifrar. Sua ausência é um enigma, sua indiferença é um código fechado, seu silêncio é um arquétipo que ele não domina. É isso que o prende, não você, mas o que você representa. E é isso que o mata aos poucos, não a sua presença, mas a impossibilidade de controlar o mistério que você se tornou. O paradoxo é que quanto mais você recua, mais ele se aproxima. Quanto menos oferece, mais ele deseja. É a dança da escassez, a lei do vazio. Ele não quer você como é, quer aquilo que você retém. Quer a peça que falta, o segredo não revelado, a parte oculta. E é exatamente essa busca que o destrói, porque nunca encontrará fora o que sempre faltou dentro. Mas e você? O que em você também ainda busca fora, o que só poderia nascer dentro? O golpe mais profundo nunca é dado contra o outro, é dado contra a ilusão. Quando você deixa de ser o alimento, ele deixa de ser o predador. Quando você se retira da cena, ele deixa de ser protagonista. É um desmonte silencioso, mas irreversível. No entanto, esse desmonte também expõe você, porque agora não há mais onde se esconder.
Sem ele, sem o jogo, sem a máscara, quem é você? Há algo de perigoso em brincar com as sombras, porque uma vez que elas são despertas, não voltam a dormir. O narcisista, preso em sua obsessão, desperta demônios internos que não consegue controlar. Mas você, ao se tornar o espelho, também desperta os seus. Jung dizia que a alma humana não se cura evitando a escuridão, mas atravessando-a. E esse atravessar é sempre arriscado, porque exige morrer para o que você acreditava ser. É por isso que nada aqui é simples. Não se trata de vitórias fáceis, nem de truques rápidos. É um mergulho que arranca a pele e deixa exposta a carne viva. O narcisista se desfaz diante de você, mas você também se desfaz diante de si. O jogo não é sobre matar o outro, é sobre sobreviver ao próprio espelho. E a cada instante, a pergunta se torna mais incômoda. Até onde você está disposto a ir? Porque talvez o que esteja em jogo não seja apenas fazer o narcisista morrer por você, mas permitir que algo dentro de você morra primeiro, para que algo novo possa nascer no lugar. Há um momento em que tudo o que foi dito se desfaz em silêncio e apenas as imagens permanecem. Como sombras projetadas em uma caverna, elas seguem vivas dentro de você, mesmo quando a chama da narrativa se apaga. Jung dizia que a alma é moldada por aquilo que não conseguimos esquecer, e talvez seja por isso que certas palavras, mesmo não compreendidas, continuam ecoando. Você sente agora esse eco, não como explicação, mas como presença. O narcisista foi apenas o espelho, o jogo apenas a superfície. O que realmente ficou foi o contato com aquilo que você tentou negar em si mesmo. A sombra que ele tanto teme não é apenas dele, é também sua. E é nesse encontro que a transformação começa. Quando você entende que cada golpe invisível, cada silêncio sustentado, cada ausência carregada de mistério, foi também um portal para o que havia em você de não vivido. Talvez você sinta um incômodo agora, como se houvesse uma pergunta latejando sem forma definida. Não busque resposta imediata. Carl Jung lembrava que o inconsciente fala em símbolos, e os símbolos precisam de tempo para florescer. O que foi plantado aqui não se revela de uma vez. Germina em silêncio, amadurece na escuridão e, de repente, brota quando você menos espera. O mais perturbador é que, ao final dessa jornada, não existe final. O que existe é continuidade. O narcisista pode morrer simbolicamente em sua ausência, mas você nasce em sua própria presença. E esse nascimento não é um evento único, mas um processo contínuo, que começa agora e se estende em cada escolha que você fizer a partir deste instante. Você pode perceber que algo mudou, ainda que não saiba nomear. É uma sutil diferença no olhar, uma respiração mais profunda, uma estranha sensação de que algo foi tocado por dentro. Esse é o sinal de que a travessia já começou. Não se trata de compreender com a mente, mas de permitir que a alma se reorganize diante do que ouviu. Pense no peso de uma semente, pequena, silenciosa, quase invisível. Ainda assim, carrega em si a promessa de uma árvore inteira. Assim são as palavras que ficaram suspensas neste espaço. Sementes invisíveis que um dia despertarão em você como frutos. Você não precisa saber quando ou como. Basta confiar no mistério. O narcisista, no fim, foi apenas o cenário. A verdadeira história é a sua. A cada silêncio sustentado, você se aproximou mais do que realmente é. A cada ausência transformada em força, você se libertou de um papel que nunca foi seu. E talvez agora comece a sentir que não se trata de vencer ninguém, mas de resgatar a si mesmo. O mais belo das verdades é que elas não se impõem, apenas permanecem. E esta permanecerá. Você pode esquecê-la por um tempo, mas ela retornará. Em um sonho, em um gesto, em um silêncio inesperado. Será um lembrete de que você tocou algo maior do que o jogo da mente, tocou o centro do seu próprio ser. Se algo em você foi despertado aqui, não o deixe morrer no silêncio. Compartilhe essa sensação. Deixe que outros também encontrem suas próprias sombras refletidas nestas palavras. Comente, fale, partilhe. Não porque é pedido, mas porque é natural quando algo verdadeiro nos toca.
E lembre-se, todo final é apenas um recomeço disfarçado. Talvez seja agora o momento de continuar essa travessia conosco. Curta, inscreva-se e permaneça. Não por obrigação, mas porque há jornadas que não podem ser feitas sozinho. O próximo passo já está diante de você, basta aceitá-lo. A sombra que mais tememos guardar é sempre a chave secreta da nossa liberdade.